Olá a todos! Nessa aula, vamos entender sobre o requisito 4.1 da ISO 14001, que é a análise do contexto. Este é um passo fundamental para entendermos melhor o ambiente em que nossa organização opera, em termos de questões ambientais. Vamos descobrir por que essa análise é fundamental e como realizá-la de maneira eficaz. Mas por que fazemos uma análise de contexto? Primeiro, precisamos entender o ambiente. Precisamos examinar o contexto em que nossa organização está inserida para que a gente possa compreender os fatores externos e internos que podem afetar ou serem afetados por suas atividades, produtos ou serviços. Precisamos identificar os desafios e oportunidades. A análise de contexto nos ajuda a identificar os desafios ambientais que enfrentamos, bem como as oportunidades para melhorar o nosso desempenho ambiental e fortalecer nossa posição no mercado. Ao compreender melhor o nosso contexto ambiental, podemos tomar decisões baseadas em evidências sobre as políticas, objetivos e estratégias de gestão ambiental da organização. Mas como que a gente realiza uma análise de contexto? Vamos dividir o processo em algumas etapas simples, para que você possa compreender melhor como realizar essa atividade. Primeiro, precisamos avaliar o ambiente externo. Contexto externo são fatores externos à nossa organização, em que não temos controle e não conseguimos alterar, mas que é necessário monitorar, pois afeta a nossa organização. Podemos considerar algumas questões externas, como situação econômica, que pode afetar os investimentos em iniciativas ambientais, aspectos sociais, como expectativas e preocupações das partes interessadas, como clientes e comunidade, além de leis e regulamentos ambientais aplicáveis que pode afetar a sua empresa. Os avanços tecnológicos também podem influenciar práticas ambientais, além de condições ambientais, como mudanças no meio ambiente local e global. Já a avaliação do ambiente interno é o momento que olhamos para dentro da nossa organização. São fatores que temos controle e podemos alterar. Portanto, vamos identificar as atividades, processos e operações internas que têm um impacto significativo no meio ambiente, sejam eles positivos ou negativos. Por exemplo, cultura organizacional. Pode haver valores, crenças e atitudes em relação ao meio ambiente que seja tanto positiva ou negativa. A estrutura organizacional. Como que a sua empresa está organizada e quem são os responsáveis pelas questões ambientais? Isso é um fator positivo ou negativo quando você olha para a sua empresa? Capacidade. Quais são os recursos, incluindo habilidades e competências dos seus funcionários? Eles compreendem sobre questões ambientais ou eles não têm essa compreensão? Como que as atividades são realizadas e como eles impactam o meio ambiente? Essas análises vão permitir você identificar quais são os fatores positivos e negativos na sua empresa. Uma ferramenta muito utilizada para analisar o contexto interno da empresa é a análise de SWOT, em que avaliamos os pontos fortes, fracos, quando se trata de contexto interno, e oportunidades e ameaças da organização quando se trata de contexto externo. Vamos fazer um exemplo prático para que você possa entender. Consideramos uma empresa de manufatura que está implementando um SGA conforme a ISO 14001, utilizando a análise de SWOT para entender seu contexto. Então, a análise de SWOT, o primeiro momento é analisar as forças, que são as questões internas. Então, a empresa possui uma equipe dedicada, por exemplo, com conhecimentos sólidos em meio ambiente. É um fator positivo. Um outro ponto positivo poderia ser a tecnologia de produção avançada, que permite a implementação de práticas mais eficientes e menos poluentes. Agora, olhando para fraquezas, que seriam os pontos fracos da empresa. Uma cultura organizacional que ainda não valoriza fortemente as práticas ambientais, ou ainda um processo de produção que gera uma quantidade significativa de resíduos necessitando de melhorias. Agora é o momento de olhar externamente. Então, vamos buscar no mercado questões de oportunidade, como, por exemplo, tecnologias emergentes de reciclagem que podem ser incorporadas para reduzir a pegada ambiental, ou ainda uma crescente demanda dos consumidores por produtos ecologicamente responsáveis, abrindo novos mercados para as empresas. E de ameaças, podemos considerar, por exemplo, legislação ambiental rigorosa, que pode resultar em multas e sanções se não cumprida adequadamente. Uma outra ameaça poderia ser os concorrentes, que já adotarão práticas sustentáveis e possuem vantagem
competitiva. Com base nessa análise de SWOT, a empresa pode agora desenvolver um plano de ação para fortalecer suas capacidades internas e aproveitar as oportunidades externas, enquanto mitiga suas fraquezas e protege-se contra as ameaças. Compreender a organização e o seu contexto é um passo fundamental na implementação de um sistema de gestão ambiental eficaz, conforme a ISO 14001. Utilizando ferramentas adequadas e realizando uma análise detalhada, a organização pode alinhar suas práticas ambientais com seus objetivos estratégicos e melhorar seu desempenho ambiental. Espero que esta aula tenha esclarecido a importância do requisito 4.1 e como aplicá-la na prática.